Olá, muito boa tarde. Saberes, correntes da história, ideologias ou tendências sociais apresentadas de uma forma inesperada, pela perspectiva negativa. Foi assim construído um dicionário sobre a cultura portuguesa, o Dicionário dos Antis, que hoje vos vamos apresentar daqui a pouco, depois de mostrar notícias que marcam a atualidade. Já partiram para o Panamá 6 voluntários portugueses que vão ajudar a preparar as Jornadas Mundiais da Juventude, que começam no dia 22 de janeiro. De 22 a 27 de janeiro, o Panamá está na agenda dos jovens católicos. São as Jornadas Mundiais da Juventude que regressam à América Latina. No Panamá já estão alguns portugueses que foram desafiados a chegar mais cedo para que tudo esteja a postos para acolher os milhares de jovens inscritos. Somos peregrinos que venimos hoje aqui. De tantos continentes e cidades, nós seremos missionários do Senhor. Llevar sua palavra e seu mensaje. Um telefonema a perguntar se estava disponível e quando estes telefonemas nos encontram disponíveis temos sempre que dizer que sim. E é uma oportunidade muito boa estar nos bastidores de umas jornadas. Fiquei mesmo contente, porque já tinha passado muita ideia de poder ir. E depois quando surgiu o convite eu pensei, é mesmo bom poder ajudar assim e também chamarem-nos para este serviço. Estou muito contente, acolhi com alguma surpresa este pedido de apoio nas jornadas no Panamá. E estou com muita vontade de ir e de trabalhar e de dar o meu melhor. Recebi com muita surpresa e também ao mesmo tempo disponibilidade para participar nesta jornada, a segunda vez como voluntário de longa duração, trabalhar no comitê organizador local. No Panamá, as jornadas estão a ser preparadas ao pormenor, desde os encontros com o Papa às catequeses que vão decorrer em diferentes dioceses. Uma grande logística que conta com o esforço deste grupo de portugueses que, antes da partida, ainda não tinha ideia do tipo de tarefa que os aguarda. Vou servir a igreja, vou servir os meus irmãos à igreja e isto é sempre muito bonito, não é? Em Portugal, no Panamá ou noutro lado qualquer, somos irmãos uns dos outros, somos igreja. E estar ao serviço da igreja e ao serviço dos irmãos é sempre uma fonte de alegria para um cristão. Eu sou enfermeira, não é? Como eu disse, mas eu parei de trabalhar em agosto e estive na Grécia a trabalhar com famílias de refugiados e, portanto, estava numa fase de procurar outra vez emprego. Por isso foi muita disponibilidade, muito simples. Eu estou já a pensar no tema das jornadas, que é faça-se a mim segundo a tua palavra, que é da Nossa Senhora, e eu vou mesmo, ou seja, se for para vestir uma camisola é essa, o que aparecer é isso mesmo, possa mesmo estar disponível para tudo e para tudo que me chamar e que for preciso, eu quero fazer isso, sim. As Jornadas Mundiais da Juventude foram criadas por São João Paulo II na sequência do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude. Desde então, têm percorrido os continentes arrastando milhares de jovens, entre eles também muitos portugueses. Eu fui a Cracóvia em 2016, não como voluntária, mas como participante, foi assim um tempo muito bom. Eu sou das equipas de Jovens Nossa Senhora e, portanto, fomos todos, e fomos imensos, fomos quase 300. Por isso, assim, uns dias de muita alegria, que acho que agora vou vivê-los durante um mês inteiro. Participei nas jornadas de Colónia, em 2005, e participei nas últimas jornadas na Polónia, há 3 anos. E curiosamente, têm sido sempre tempos de grande surpresa. Vivi em miúda, e por causa dos meus irmãos, as jornadas do Jubileu, que foi em 2000 em Roma. E essa é uma história que vou sempre acompanhando, mas viver, só viver em Madrid. Eu participei em 2016 nas Jornadas Mundiais da Polónia e foi uma experiência muito forte, principalmente, ou seja, na minha caminhada de fé e do nosso grupo de jovens que participou na altura, foi uma experiência muito forte.
agora no Panamá, talvez um dia em Portugal. A esperança é sempre a última a morrer e há imensos países no mundo, portanto, para algum há de ir e por isso vamos ver. Como portuguesa, claro que sim. Nós também, como bons hospitaleiros que somos, claro que queremos uma jornada e era ótimo, claro. O Papa decidirá e Nosso Senhor também lá saberá, mas sempre com esta consciência clara de que, independentemente de sermos chamados mais ou menos a ter uma visibilidade pública como país, como Portugal, eu acho que aqui o grande desafio é fazer tudo da melhor forma possível e com o maior brilho possível e também com este amor à Igreja, que eu acho que também deve ir marcando a nossa vida. A possibilidade a acontecer dessas jornadas, as próximas jornadas em Portugal, seria obviamente um motivo de grande alegria para a Igreja Portuguesa. Os presépios da Europa estão em destaque na Igreja de São Francisco, em Évora. Abram-se lá essas portas, ainda não estão bem abertas, que nasceu o Deus menino, vou-lhe dar as boas festas. Boas festas, meus senhores, boas festas lhe vou dar, que nasceu Não podia ser de outra maneira, na varanda da Igreja de São Francisco, em Évora, com a planície lá adiante, foram os cantares alentejanos a saudar o menino, cujo nascimento ocorre aqui, na criatividade dos artesãos e nos inúmeros presépios que podemos ver. Estava inaugurada a exposição de presépios que desta vez nos mostra como os europeus olham e representam o nascimento de Cristo. A dimensão expositiva resulta de anos de colecionismo do Major-General Canha da Silva. A coleção propriamente nasceu quando eu vim para Évora, em 1971. Portanto, tinha alguns presépios, mas não tinha intenção realmente de colecionar. Comecei a ver coisas bonitas, que eu fui comprando. Até que um dia o desafiaram a uma exposição e ficou espantado com o sucesso obtido. Agradecer o ter mostrado, e foi fundamentalmente o agradecimento ao ter mostrado e a adesão que foi evidenciada, que eu acabei para responder às solicitações das pessoas, acabei por ir comprando, e foi assim. Feiras, viagens, amigos, todas as ocasiões eram oportunas para um novo presépio. Eu o que pretendia fundamentalmente era ter representatividade de uma determinada região ou de um determinado país. Isso era fundamental, não é? E depois, enfim, aquilo que me atraía, a perfeição, o pormenor, enfim, eram esses aspectos fundamentais que eu procurava. Desta vez a exposição de Natal dá relevo especial aos presépios da Europa. Cada um destes presépios tem uma característica própria. Do centro da Europa, eu destacava que, fundamentalmente, presépios de madeira, feitos à base de madeira. Realmente, depois da Itália e da Espanha, de Portugal, outros materiais, aí, o barro, a porcelana, que vamos ver depois em pormenor. Arrastadas pelo vento, as nuvens que andam no ar. Nesta sala, nestas duas vitrines, presépios alemães, e a particularidade, de facto, destes presépios, muito vistosos, são o facto de serem quase todos em madeira, porcelana. Madeira, porcelana. E estes aqui de madeira são da Alemanha, da fronteira próxima da República Checa, Erzgebirge. São presépios que têm as hélices, e as hélices são postas a rodar por ação do ar quente das velas. O ar quente sobe
e faz rodar as velas e simultaneamente faz rodar de facto as figuras do presépio. É muito giro e é muito curioso. Depois tem aqui o mesmo tipo de presépios, mas com uma particularidade também grande, e são mais raros, que são estes aqui feitos de chapa metálica, pintada. Também tem as velas e também rodam, e tem a particularidade depois de ter aí uma espécie de uma campainhazinha e vai rodando e vai tocando a campainha. Este presépio é um presépio de porcelana, como se vê, muito bonito. Também foi enfim, assim que eu vi também me apaixonei por ele. Representar a atividade, como ali diz, e é daquela porcelana muito conhecida e famosa italiana, Capo di Monte. Pronto, e tem as figuras principais da adoração dos pastores. Esta é sempre uma ocasião de festa, juntar crianças e cantares tradicionais para dar relevo ao acontecimento mais representado na história. O nascimento do menino Jesus tem muito a ver com a cultura. A cultura europeia, para não dizer a cultura mundial, está impregnada por este mistério de amor de um Deus que se fez criança. E o povo gosta de o retratar também no seu modo de vestir, de estar, de olhar as coisas. A Igreja de São Francisco, em Évora, a mostrar que é muito mais que a Capela dos Ossos. É um roteiro artístico e uma oportunidade para conhecer os presépios do mundo inteiro. Cada boca uma canção. Siga estas e outras notícias no portal da Agência de Eclésia, que atualizamos permanentemente. Dicionário dos Antis, a cultura portuguesa em negativo. É uma proposta editorial que agora lhe apresentamos com o diretor da obra, professor José Eduardo Franco. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. É possível um dicionário dos Antis? Vemos que é possível pelos 2 volumes que temos connosco, mas de que forma foi possível construir ou apresentar a cultura portuguesa pelo seu lado negativo? O lado negativo também é produtor de cultura. Os momentos de oposição, de crítica, de conspiração, que entretanto, ao longo da história, procuraram, nas suas dinâmicas e nos seus projetos de afirmação por oposição ao outro, àquele que pensa diferente de nós, ao outro institucional, pessoal, político, religioso, afirmaram-se construindo uma visão negativa desse outro. E esses movimentos antis e essas estratégias de argumentação e toda essa produção de cultura negativa é que foram produtores daquilo que eu chamo o oceano de estereótipos que minam o nosso universo mental, cultural e condicionam a visão do outro. E que muitas vezes levantam barreiras na construção de uma sociedade democrática, integradora, dialogante, respeitadora do outro. E, portanto, este dicionário acaba por ser uma proposta de estudo abrangente, multidisciplinar, envolve mais de 15 áreas científicas, com 15 coordenadores da especialidade, envolvendo quase 300 de especialistas, investigadores e autores que rastrearam, levantaram, classificaram, analisaram e depois estudaram os diferentes movimentos correntes antis nas mais diversas áreas de saber, desde a medicina, à religião, à história, ao direito, à economia, à antropologia, à filosofia, todas as áreas possíveis e imaginárias que são marcadas pelos antis, portanto, estão aqui estudadas de forma enciclopédica. E é uma metodologia acertada para chegar ao conceito, desde logo o primeiro que estou a ver, anti-abolicionismo, não é? De que forma é que a corrente de oposição ajuda a clarificar o conceito? Sem dúvida. E é preciso ver que há várias... A tipologia de antis, as tipologias antis estão muito diversificadas. E há aqueles antis que eu chamo os antis negativos e os antis positivos. Também há antis positivos. Exatamente. Porque há antis construtores da democracia e da dignidade humana e há antis desvirtuadores da dignidade da pessoa e da construção de uma sociedade harmónica. Um exemplo,
o anti-abolicionismo, que há toda a crítica que é escrita pelo professor Jerónimo Trigo, portanto, estuda todo o processo de luta para a abolição da pena de morte. E, naturalmente, que isso foi uma grande conquista civilizacional, em termos de direitos humanos, etc. E, portanto, é o anti que eu chamo positivo. Como outro anti-positivo, como, por exemplo, o antinazismo ou o anti-esclavagismo. São antis cujo movimento, a militância, a argumentação contribuiu para humanizar as sociedades. Agora temos os antis negativos, esses que são os mais abundantes. Se calhar chegamos aí aos antirreligiosos exatamente. Temos os antirreligiosos, temos os antipolíticos, e aí é um verdadeiro jogo de espelhos, como o anticlericalismo, o antijesuitismo, mas também temos o antissemitismo, o antijudaísmo, o anti-islamismo. Portanto, há uma diversidade aí de antis extraordinários que marcaram um combate, uma cultura de combate que desvirtuou o outro e foram produtores de intolerância a vários níveis. E, portanto, tudo isso é estudado, acompanhado historicamente na longa duração e ajuda-nos a compreender esses movimentos, a desmontar também a sua argumentação de uma forma distanciada, crítica, para compreendermos e percebermos que a nossa cultura está povoada desses estereótipos que muitas vezes dificultam a relação com o outro, com o diferente e a sua aceitação e integração. E aí está, como dizia José Augusto Mourão, compreender já é princípio de cura. E se nós fizermos também no caso dos antigos. Exatamente, se fizermos este exercício de compreensão, ultrapassaremos aquilo que eu chamo o conhecimento do outro através de estereótipos. Mas os estereótipos são sempre simplificadores, redutores, e acabam por, esses sim, suscitar a intolerância e o ataque gratuito, etc. Através do conhecimento complexo, profundo, um chamado conhecimento, um exercício de cultura autêntica, ajuda-nos a compreender o outro na sua complexidade, a compreendê-lo, a aceitá-lo e a integrá-lo e a termos uma relação saudável. Portanto, é um dicionário que pretende, no fundo, ajudar a construir uma democracia mais madura. Nessas diferentes tipologias, fale-nos da religiosa. Os vários antis que aqui são apresentados mostram, de facto, essas correntes de oposição às várias igrejas. No universo religioso, os antis perduraram como no universo político. No universo político temos, por exemplo, o anticomunismo, o antimaçonismo, o antirrepublicanismo, o antiabsolutismo, que estão aqui também tratados, mas no mundo religioso, então, os antis são a marca dominante. Temos desde o anti-islamismo, o anti-cristianismo, o anticatolicismo, o antiprotestantismo. Portanto, as religiões muitas vezes afirmaram-se também por oposição umas às outras e criaram depois uma figuração negativa desse outro que queriam combater. E nós estamos no século XXI, aprendemos muito com a história e estamos num século em que somos chamados a construir uma humanidade mais integradora, mais tolerante e respeitadora da diversidade religiosa. Aliás, o Papa Francisco tem sido um arauto, como já foi o Papa João Paulo II, dessa procura de harmonia entre as religiões, tornando-as construtoras da paz. Ora, e é preciso, então, conhecer toda essa herança negativa, de construção negativa do outro religioso. E pelo conhecimento desses processos de argumentação, muitas vezes simplificadores, redutores, ajudam-nos hoje em dia a ultrapassar esse conhecimento por estereótipos e a termos uma relação mais saudável e mais fraterna com a diversidade das expressões de crença que a humanidade, portanto, tem e que é na sua diversidade. E encontramos ainda antis muito presentes na sociedade atual, como o anticlericalismo, por exemplo. Exatamente. Os antis e a herança anti têm momentos de adormecimento e de ressurgimento. E atualmente nas sociedades contemporâneas há ressurgimentos que podem se tornar altamente destrutivos, perigosos, etc. Nomeadamente no universo religioso, como o anticatolicismo, que muitas vezes é muito forte, o anticlericalismo, mas também temos o ressurgimento de movimentos nazis em diferentes pontos ou de inspiração fascista, e daí que seja importante repor as dinâmicas de crítica ao fascismo e ao nazismo. Daí que o antinazismo é importante que seja ressuscitado precisamente como antídoto para
consolidar os nossos projetos de sociedades democratas e integradoras. Professor José Eduardo Franco, onde é que é possível encontrar este dicionário? E acredito que ele foi fruto, como há pouco já dizia, de um vasto leque de investigadores. O dicionário está a ser apresentado neste mês, foi publicado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda e está disponível nas livrarias. E é um dicionário... É um projeto de quantos anos? Foi um projeto de 7 anos, que envolveu um trabalho realmente muito duro, muito intenso, por uma equipa vasta de investigadores das mais diferentes áreas. Implicou muitos diálogos e acertos de metodologias. Como imaginará, ter um especialista na área de medicina e um especialista na área da história ou de ciência das religiões ou de teologia a trabalhar na mesma obra implica acertos de metodologias, de perspectivas, etc. Isso implicou muitas reuniões, muitos seminários, muitos encontros, muitos diálogos, até chegarmos a um caminho comum. Conseguiu-se, felizmente, é um trabalho interdisciplinar que agora está a ser também pensado para ser reproduzido, para ser adaptado noutros países, nomeadamente no Brasil, em que está em fase avançada a preparação do dicionário dos antigos no Brasil. Também em França, Espanha e na Polónia e na Alemanha estamos a dar passos para fazermos um dicionário semelhante, o que significa também uma exportação portuguesa, de uma ideia portuguesa, e um método aqui pensado por todos nós, aqui envolvidos neste seminário, para estudar as culturas dos diferentes países. De facto, marcas que estão na história, construída muitas vezes a partir dos antigos, como aqui é apresentado. Agradeço, professor José Eduardo Franco, por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este projeto editorial Dicionário dos Antis. Mais logo, faça-nos companhia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.